muito bem-vindas, bem-nutridas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antifúngica, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, que é uma reunião de sintomas que eu já vou explicar, candidíase e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Então vamos lá conversar sobre sinais e sintomas. Primeiro, o que é sintoma? É aquilo que você sente que está acontecendo de errado com o seu corpo. Então você sente um cansaço, você sente uma falta de concentração, você sente algo de errado. E sinal é aquilo que você vê crescendo ou você vê em desequilíbrio no seu corpo. Por exemplo, um corrimento anormal, uma micose, uma descamação, uma coceira que gera ali uma irritação na pele. Isto é um sinal de que o seu corpo está te avisando que você entrou no desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser por fungos, por bactérias, por vírus e assim por diante. E aqui eu estou falando para você do desequilíbrio fúngico, que é chamada de disbiose com prevalência de fungos e também da síndrome fúngica. E o primeiro sinal que o seu corpo vai te avisar, vai te mostrar quando há um excesso, um supercrescimento de fungos, é o corrimento. Nem todas as pessoas têm esse sinal, mas pode ser que você e a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo tenha. Então, um corrimento anormal, esbranquiçado, e ele vai formar tipo uma talha, tipo um queijo cottage. Fica muito concentrada esse corrimento e você vai sentir uma ardência local, uma coceira e vai sentir também que essa região vai ficar, a região íntima vai ficar sensível. Isso é chamado de candidíase vulvovaginal. A candidíase tem vários tipos, não só na região íntima. Candidíase é um tipo de micose. Então, pode aparecer micose na pele, micose no couro cabeludo, nas dobras e na região íntima. Tem outras partes do corpo, na virilha também, tá? É porque a candidíase vulvovaginal é uma dor latente aí de muitas mulheres a partir, não necessariamente a partir do início da relação sexual, mas a partir do momento que começa a ter uma vida mais desequilibrada, digamos assim, tá? Esse desequilíbrio pode acontecer desde bebezinho, não precisa ser na vida adulta. Por isso que candidíase pode acontecer com bebês também, tá? Mas muitas mulheres só percebem que estão vivendo o quadro de candidíase quando vem essa dor mais forte, que é a dor vulvovaginal. E pode acontecer com homem também, tá? Não acontece só com mulher. Sempre eu recebo essa pergunta, Sheila, mas só acontece com mulher? Não, acontece com qualquer ser humano, de qualquer idade, qualquer faixa etária, tá? O fungo não escolhe gênero. Segundo sintoma que você pode estar vivendo um quadro de síndrome fúngica: alergias persistentes, dermatite, doenças com final ite, que associado a coceira, a incômodos. Por exemplo, na pele, a dermatite pode vir associada de uma desidrose, que foi o quadro que eu vivi, que eu tive, que coça, arde, descama. Você pode estar vivendo, por exemplo, uma doença com final ite, como a rinite, a sinusite, a bronquite, que gera um pigarro, uma produção de muco exagerada. Isso é uma sinalização de desequilíbrio também, associado com outros sintomas. É claro, se você só tem esse sintoma isolado e não está sentindo mais nada, pode ser que você não tenha um supercrescimento de fungos. Aqui a gente está falando de síndrome fúngica, tá bem? Terceiro sinal e sintoma: micose na pele ou micose na unha. As micoses de qualquer tipo, não importa a parte do seu corpo, como eu expliquei primeiro, a candidíase vulvovaginal é um tipo de micose, mas as outras micoses na unha ou micose na pele, que é chamada de pano branco, são sintomas de excesso de fungos. E não é só excesso de fungo do lado de fora do seu corpo. Isso indica que esse desequilíbrio está acontecendo do lado de dentro também. Então, dentro do seu tubo digestivo pode começar a crescer fungo. Aqui eu já estou falando do quarto sinal, que é a língua muito esbranquiçada, tá? E associado a isso, esse supercrescimento está acontecendo ali no intestino delgado, há um excesso de fungos ali. E aí, como consequência, você tem essas micoses que não vão embora. Então, fala assim, mas por que essa micose de unha não some aqui da minha unha? Por que não some da minha pele? Tô lá pingando o remedinho, passando o esmaltezinho, o negócio não vai embora. As mulheres, por exemplo, que têm a candidíase vulvovaginal, tá lá usando pomada, tomando remédio, o negócio vai embora. Por quê? Porque o problema está acontecendo do lado de dentro. Então, o quarto sinal, tô no quarto ou tô no quinto? O quarto ou quinto, mas aí você vai ver qual que eu tô. Quarto sinal, a língua muito esbranquiçada. Quinto sinal, o supercrescimento de fungos, como eu expliquei aqui, ele acontece dentro do seu tubo digestivo também. E como consequência, você vai sentir o quê? Um inchaço abdominal. E esse inchaço abdominal faz com que você não consiga usar as roupas que você gosta, você se sente desconfortável e você também, como consequência, vai perceber o sexto sinal, que é uma irregularidade intestinal. Vamos
uma pessoa que não consegue evacuar, ela como consequência vai ficar com o intestino mais inchado, você não concorda? Ficam fezes paradas ali. E isso, conforme vai se concentrando, vai ficando cada vez mais desconfortável, vai fermentando mais e essa fermentação vai gerando mais incômodos. Os gases, por exemplo, são normais, todo mundo tem que liberar gases, mas o excesso, passar o dia inteiro com incômodo, sem conseguir ir ao banheiro, com esse desconforto, com esse excesso de gases, isso também é um sintoma de que tem algo de errado. É um sinal associado com o sintoma, que aí eu vou para o 7º sinal. Tô na ordem certa? E aí o 7º sinal aí, além do intestino irregular, que eu disse para você, que isso pode estar acontecendo, você não tem um movimento peristáltico, pode ser que como consequência do excesso de fungos, você tem um intestino mais solto. Você não tem um intestino preso, você tem um intestino mais solto. Então você vai perceber que você come e você não tem um tempo ali adequado de digestão e você logo quer evacuar e essas fezes saem mais pastosas. Isso é anormal. Então a irregularidade intestinal é uma sinalização de que o que está vivendo dentro de você está desequilibrado. Então o 7º sinal é um intestino solto, tá bem? Não ache normal nem intestino preso, nem intestino solto. Tem muitos sinais e sintomas, tá? Inclusive eu já adianto que eu vou deixar aqui para você disponível um teste que você pode fazer a qualquer momento para identificar os seus sinais e sintomas e ver o que você está sentindo, se é normal, se é anormal. Se você não tem ainda um diagnóstico médico, isso vai te ajudar a te orientar sobre o seu diagnóstico médico associado ao diagnóstico nutricional, que eu que te dou esse diagnóstico nutricional, tá bem? Se você nunca teve diagnóstico nutricional, isso já mostra o porquê que o teu tratamento também não deu certo, que não adianta ter só o diagnóstico médico, tá bem? 8º sinal. Lembra que eu falei que o sentir é importante? Então, quando você começa a sentir a falta de concentração, a falta de foco, neblina mental, você não consegue ter execução das suas tarefas com qualidade, você não consegue se concentrar para fazer suas atividades, em conjunto com algum desses outros sintomas que eu falei para você, isso é uma sinalização de que o seu eixo intestino-cérebro está desequilibrado. A gente tem neurotransmissores também nos intestinos, tá? Os neurônios, os neurotransmissores, eles precisam dessa ligação desse eixo intestino-cérebro funcionando adequadamente. E quando há o supercrescimento de fungos associada com as más bactérias, o impacto na sua mente ele é muito grande. Então pode causar falta de concentração e associado a isso um estresse muito grande. Porque você começa a ficar incomodada, porque você não consegue executar o que você precisa executar, você não consegue viver a sua vida, você não consegue fazer as suas atividades e como consequência vamos aí para o 9º sinal, que é o quê? A falta de libido. Então você não consegue ter libido, ter relação sexual, porque o seu quanto de energia no dia, ele fica bem pequenininho, porque a tua energia vai praticamente quase toda para o excesso de fungos, porque o fungo precisa de energia para sobreviver. E se a barreira de proteção do teu corpo, ela não está forte o suficiente, esse fungo fica se aproveitando dos seus nutrientes. Então, o fungo, ele precisa da vitamina, tá, para se multiplicar e também de energia. Então, ele fica ali esperando, crescendo, formando biofilme e você vai ficando cada vez com menos energia. Então, por isso que você fica muito mais estressada, sem libido, sem vontade de ter relação íntima, até com dificuldade de ter orgasmo e, como consequência, um cansaço que não passa. Então, não são cansaços pontuais porque você está trabalhando muito, porque você está desenvolvendo um novo projeto ou porque você está cuidando dos filhos. É um cansaço que não passa. Associado a isso, você pode até ter uma hipoglicemia de rebote, que é ter uma sonolência muito constante durante a tarde, ter dificuldade de fazer as suas tarefas no período da tarde, como consequência desse excesso de fungos. Esses são alguns dos sinais e sintomas. É claro que tem muitos outros. Aqui eu estou falando para você dos mais importantes. Associado a isso, é importante você fazer o teste que vai estar disponível aqui no link desse vídeo para você fazer e fazer uma autoavaliação do quanto que você está percebendo o seu corpo, quanto que você está prestando atenção nele, quanto que você está sentindo, se ele está funcionando do jeito certo ou do jeito errado. Porque quando você começa a sentir, perceber que alguma coisa não está funcionando bem, quanto antes você agir, melhor, porque vai haver menos sofrimento. A gente aprende pela dor ou pelo amor. Aqui, dependendo de qual momento você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja aprendendo por amor. Não aconteceu algo mais grave com você. E aí você consegue agir e resolver isso mais rápido. Agora, se você esperar a dor chegar, pode ser que seja tarde demais. Você pode desenvolver uma doença
degenerativa, como por exemplo quadro autoimune. E aí neste caso é uma remissão que a gente vai buscar e não uma cura como o quadro de candidíase e de outros sintomas da síndrome fúngica. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você identificou algum desses sinais e sintomas na sua família ou em amigos, amigas, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, porque tem gente que acha que é normal viver com esses sintomas e doença é anormal, não é normal ter doenças. Isso é uma sinalização que tem um problema no físico e na alma também. Te espero no próximo vídeo. Até mais!